Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vou estar fazendo mais uma análise de toque da revista Shonen Magazine, a edição 41. Então acompanhe como é que anda a popularidade de cada um dos mangás. A próxima edição já vai ter algo bem interessante, então fica até o final do vídeo para você saber o que vai sair já na próxima edição. Então, sem enrolação, vamos logo pro vídeo, né? A capa dessa semana, dessa edição, foi o Akabane Honeko no Bodyguard. Mangá esse que não tem vendas tão grandes, uma popularidade que também não é tão grande, mas aparentemente existe uma certa aposta para a revista, para pelo menos manter o mangá, né, o que aparenta ser. As páginas coloridas foi para Blue Lock e também para o Brave Bell, que parece, né, pelo menos parece, que ele tem uma atenção maior, melhor do que o outro da leva dele que estreou, que foi o Kimura Class. Pelo menos aparenta ser, né. As vendas ainda não são tão grandes, mas quem sabe, né, promoção que a Magazine dê melhore isso. Mangás ausentes foi o Hajime no Ippo e o mangá Seitokai Nimonaru. Esses mangás não tiveram essa semana. E o Zenyatta foi o Ahiro no Sora. E agora partindo para os ranqueados, essa semana foi no total 17 mangás e a última posição ficou Sora de Mayumi Yosetekuro. Mangá esse que, como eu já falei semana passada, é um mangá mais focado na comédia, no romance e tudo mais. É um mangá mais Slice of Life, né? Então ele é bem mais tranquilo, mas realmente recebeu uma posição muito baixa. O que, pra falar a verdade, a última posição é sempre o Troy Eterno. Mas essa posição ficou o Sora Demo mesmo, né? O que, sinceramente, eu não entendi o porquê, mas é coisa da Magazine. Aqui é mangás em posições que às vezes é fora do comum. A 16ª foi o Kimura Class. Vamos ver se essas posições mais baixas vão ficar mais frequentes, porque caso seja isso, é um sinal que a Magazine já não está dando mais tanta atenção e já, quem sabe, já está pensando até em um futuro cancelamento. Eu acho que ainda está um pouquinho longe disso, mas vai depender agora das vendas dos próximos volumes, se ele vai continuar com vendas muito baixas, porque se for esse o caso, eu acho que sim, o mangá pode sim entrar em uma situação bem complicada. Mas bora esperar, né? 15ª posição foi o Sayama Koji Kokoninen, que também já é um mangá que não tá com uma situação tão boa, para falar a verdade. Ele já foi até anunciado já o cancelamento, eu falei isso semana passada, então aqui já não tem muito que a gente possa fazer, né? A 14ª foi o Seitai da Shikako, que já é um outro mangá aí que, apesar de já ter uma longa duração na revista, não faz tanto sucesso assim. Quando vier o anime, quem sabe isso aí consiga mudar, o peso da obra anterior dele consiga fazer essa obra também ganhar algum destaque. Logicamente as duas obras são duas completamente diferentes, mas quem sabe alguma coisa aconteça, né? Eu não tô com tantas apostas nisso, mas eu falei isso mais semana passada. Mas bora esperar, né? Ano que vem a gente vai ver esse anime dessa obra sair. Agora para o Yo-Yo Sensei, ele ocupou a 13ª posição. É um mangá mais focado no Wait, né? Um romance. Então ele é um mangá que normalmente essas posições são as mais comuns dele. Esse é um tipo de mangá que eu pensei que poderia não dar certo na revista, mas pelo visto deu certo. Ou pelo menos está dando, né, ainda. Ainda não se tornou um grande sucesso, mas as vendas pelo menos vêm aos poucos melhorado, bem pequenininho, mas vem melhorado aos poucos, né? Então talvez Yo-Yo Sensei ele consiga aí se manter e crescer ainda mais com o tempo. Por enquanto, e na minha opinião, continua sendo uma aposta, mas uma aposta que vem dado certo. Esperar que coisas positivas venham vir com ele nas próximas semanas. Quando sair o volume 5, né? Atualmente lançou o volume 4, então vai demorar um pouquinho para sair o volume 5, inclusive tá lançando o volume 4 ainda, e as vendas estão sendo bem ok, né? E a 12ª posição foi o Kanojo Okarishimasu, ficou no top 3 na semana passada, mas essa semana resolveu cair um pouco, o que já é algo que eu já tô começando a entender um pouco na Magazine. Os mangás não costumam ficar com tanta frequência nas primeiras posições, a revista sempre fica trocando assim as posições, né? Às vezes tá lá embaixo, outra vez tá lá em cima, está na média, enfim, e fica nisso. Então, raramente eu vejo um mangá ficar com tanta frequência em tantas semanas seguidas em posições, por exemplo, mais altas, como o Kanojo Okarishimasu ficou na semana passada, mas não foi o caso dessa semana. Mas mesmo assim, continua sendo um mangá muito importante. Creio eu que seja mais também por conta de estratégia mesmo de leitura, né? Yo-Yo Sensei, que tá sendo um mangá que talvez a Magazine queira que faça sucesso, colocado ao lado de Kanojo Okarishimasu, pode dar certo. Eles não têm uma história parecida, o Yo-Yo Sensei, apesar de ser um romance, ele também é focado bastante no eti, o que eu acho que não tem no Kanojo Okarishimasu, não li o mangá. Mas talvez por conta do gênero ser parecido,
talvez atrai, né? O público seja bem parecido. E talvez esse seja um dos motivos de Kanojo Kuroshimasu ter sido jogado lá para baixo. Agora a 11ª posição foi o Mokushiroku no Yonkishi. Ele recebeu a primeira posição, se eu não me engano, na edição anterior. Então essa edição também foi uma que foi jogada para baixo, assim como o Kanojo Kuroshimasu. Então não muito o que falar dele, né? É um mangá que ainda continua bem ok na revista. Esperar que ele cresça ainda mais com o tempo, mas por enquanto ele, apesar de não ser um grande fracasso, ainda assim não tem vendas tão surpreendentes quanto a sua obra, a obra principal, né, que é o Nanatsu no Taizai. Agora, a 10ª posição foi o Kakou no Inazuki, mangá esse que recebeu a capa na semana passada e dessa vez voltou para suas posições medianas, onde normalmente, na maioria das vezes, ele fica. É um mangá bem ok mesmo, para falar a verdade, em popularidade, em vendas e tudo mais. E provavelmente ele vai se manter assim até o fim, pelo que está se encaminhando, né? Até então não sei se já foi anunciado o fim, eu acho que não, mas aparentemente ele vai se manter assim por um bom tempo. A 9ª posição foi o Aonomiburo. Inclusive, apesar de já ter falado que a obra vai ter um anime, só nessa edição que foi anunciado, porque já falei semana passada, né? As análises de toque estão um pouquinho atrasadas, mas só nessa edição que foi anunciado realmente oficialmente o anúncio de Aonomiburo, o anime, né? Enfim, Aonomiburo continua assim, não sendo um mangá tão popular, nem sequer no Japão o mangá é popular, apesar do autor já ter lançado uma obra assim, teoricamente de sucesso, não foi algo tão grande, mas foi algo assim que foi melhor, que foi o Days, né, o mangá de futebol. Mas Aonomiburo não tem tanta relevância assim, nem sequer na revista. Aonomiburo são vendas muito baixas para um mangá que já está com mais de 10 volumes em publicação. Então é estranho, né, ver um anime para um mangá com uma popularidade tão baixa. Mas enfim, bora ver se isso vai ajudar a melhorar alguma coisa na obra. Resta só esperar mesmo. A 8ª posição foi o Gachakuta. Esse aqui é uma posição que eu acho muito boa para Gachakuta. Eu gosto bastante quando o mangá recebe posições altas, porque é um sinal de que a Magazine aposta ainda no mangá. E eu quero muito que esse mangá consiga se estruturar ainda mais na revista. Ele não vende números tão grandes nos seus volumes, então ele ainda é um mangá que está na sua construção e ele está se popularizando ainda. Mas eu acho que é só questão de tempo. Dá um passo de cada vez, a Magazine dá a atenção merecida. Eu acho que com o tempo esse mangá vai conseguir se estruturar ainda mais. Principalmente porque ele é um mangá focado na ação, né? Normalmente esse tipo de obra costumam abranger um público maior, principalmente em revistas, em shounens e tudo mais. Mangás de ação sempre são mais queridos aí nessas revistas. Então o Gachakuta pode ser uma grande aposta. Espero eu que isso venha aumentar ainda mais. E na 7ª posição foi o Eden Zero. Não tenho muito o que falar da obra. É o que eu falo quase toda semana. Semana passada eu falei um pouquinho mais sobre ele. Então dá uma olhadinha aí na edição anterior, a análise da edição anterior. Eden Zero é aquela corrida sempre, né? Então, enfim. Partindo então para a 6ª posição foi o Amagami Sanshi no Misubi. Ele recebeu uma posição bem baixa na semana passada e essa semana ele recebeu uma posição melhor. O que, na minha opinião, é bem justo, mas talvez pelo jeito que tá indo, talvez na semana que vem ele já receba pelo menos uma posição mais mediana aí, né? Como é que a gente tá vendo, né? Alguns recebem posições altas, depois baixas, enfim. A Magami-san, pelo menos na minha opinião, é um mangá que consegue manter uma popularidade e pode conseguir crescer ainda mais do que ele já vem entregado. Por enquanto, bora ficar atentos com esse mangá, porque eu acho que ele pode apresentar muitas coisas boas no futuro. E a 5ª posição foi o Kuroya Medaka, que esse aqui é a mesma situação de Amagami-san na minha opinião. Apesar de Kuroya Medaka eu achar que ele tem uma popularidade um pouco melhor, mas talvez que é questão de tempo até a Amagami-san passar, porque já tá com anúncio de anime e o anime tá chegando, o ano que vem vai estar chegando aí. Então pode ser que as coisas se invertam, alguma coisa se invertam, isso, a palavra certa é essa. Então isso pode acontecer, né? Mas Kuroya Medaka ainda assim continua tendo uma popularidade, apesar de não grande, na minha opinião, muito boa. E a 4ª posição foi o True Eternity, o Fumetsu no Anatae, que não recebeu a última posição essa semana, como normalmente ele recebe. Estranhamente isso aconteceu. Normalmente eu não vejo isso acontecer, ele sempre fica na última ou na penúltima posição. Então ele recebeu uma posição alta assim, foi realmente estranho. Bom, mas estranho. Eu não sei realmente o que está acontecendo nesses capítulos atuais que fez a Magazine optar por essa posição, mas aconteceu, né? Eu não tô gostando tanto desse último arco que tá acontecendo. Não sei se é o último da realidade, mas o último que eu digo é esse arco atual. O último arco que está sendo lançado.
Então eu não tô curtindo tanto. É um dos arcos mais fracos que eu vejo no Fullmetal, apesar de que a obra não é tão fantástica assim. Mas, enfim, pelo menos a Magazine resolveu optar por ranquear ele numa posição bem alta, essa edição. E agora no top 3 foi na terceira posição o Kanan-Sama Commander Shoroi. Recebeu uma posição muito baixa, mas recebeu alta essa semana. Eu já nem me preocupo mais com isso. Ele sempre fica aí subindo e descendo nas toques, o que é aquilo, né? Kanan-Sama ainda assim não chega a ser um mangá tão importante, mas eu acho que sim, ele tem potencial para isso. E a segunda posição, Shanks La Frontière, que espero eu que consiga ficar com bem mais frequência nessas posições, principalmente pelo crescimento que o mangá vem tido depois que estreou o anime, e espero que isso mude e cresça ainda mais. A Magazine precisa muito aproveitar esse hype da obra para popularizar ainda mais, para crescer ainda mais e trazer mais públicos aí, para tanto para esse mangá quanto para outros aí também. A primeira posição foi Megumi no Café Terrace. Semana passada foi o Mukoshiro no Kishi, se não me engane. Essa semana ficou esse mangá focado no romance. Ainda não é um dos grandes da revista, mas ainda assim tem uma boa popularidade. E no mais, não tem muito o que falar dele, né? É a mesma coisa de sempre. Esperar que o mangá ainda consiga crescer ainda mais. Agora, a edição 42, teremos uma estreia de um novo mangá. Como eu falei lá no início do vídeo, saiu aí o Dead Conte e vai ser cancelado o Sayama Kojikokou Ninen. Então, semana que vem vai estrear o Mayonaka Heart Turn. Acho que é assim que se pronuncia, pelo menos, né? Também teremos páginas coloridas para Amagami-san. Então, semana que vem vai ter uma nova estreia aí na revista. Uma estreia aí aparentemente focada no romance. Se vocês quiserem, eu posso até trazer umas primeiras impressões, né? Sobre o que eu achei desse mangá. Inclusive ele já foi lançado, como eu falei, a história está um pouquinho atrasado, mas posso trazer uma primeira impressão. Eu nunca li ainda esse mangá. Posso ler e ver o que eu achei e ver o que ainda pode se esperar dele. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aí quais são os seus mangás favoritos da Magazine. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente então se vê no próximo vídeo.